بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Continuamos com a Siratu Nabawiyya. Estamos a falar da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na aula passada paramos quando falávamos da terceira vinda de Ibrahim alayhi salatu wassalam a vinda do profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam onde é que foi? A Meca. Sim, estamos a falar de local. O Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam visitou a sua família em Meca por 3 vezes, faltava a quarta. Nesta quarta visita, ele traz uma outra ordem de Allah. A missão era outra. Só que entre a terceira visita e a quarta, passou muito tempo. Passou muito tempo que um pai sente saudade do seu filho, assim como um filho sente saudades do seu pai. Quando ele vem pela quarta vez, encontra Ismail, sallallahu alaihi wa sallam, sentado na sombra de uma árvore muito perto do Zamzam. O que é que ele estava a fazer? Qual era a ocupação de Ismail? O que é que ele fazia? Na segunda e a terceira visita, encontrou ele em casa? Estava onde? Na caça. Era caçador. Então, nesta quarta visita, Ibrahim encontra o seu filho sentado na sombra de uma árvore muito perto do Zamzam, do poço Zamzam. O que estava a fazer? Estava a arranjar suas flechas, suas lanças, a preparar o material do quê? Do trabalho dele. Aí, quando ele viu seu pai a chegar, levantou-se e o pai aumentou os passos, alargou os passos, abraçaram-se. Ficaram muito tempo abraçados, pelo tempo que passou. Sabe, os profetas, quando trazem uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, não perdem tempo. E ele disse ao filho que eu vim com uma nova ordem. Allah subhanahu wa ta'ala mandou-me construir uma casa aqui, uma casa dele aqui. Estamos a falar de que casa? Al-Kaaba, o santuário de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta Al-Kaaba que Allah subhanahu wa ta'ala referiu no Alcorão como sendo a primeira casa de adoração, o primeiro santuário que Allah subhanahu wa ta'ala mandou construir aqui na terra. Allah tabaraka wa ta'ala diz no Corão: Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubaraka. A primeira casa que foi erguida, que foi estabelecida aqui na terra
para fins de adoração. Para fins de adoração é aquela casa que está ali em Meca. Allah diz Bakka, porque aquela terra tem muitos nomes. Os nomes mais conhecidos são dois, que é Meca e Bakka. Vocês conseguem ouvir essa semelhança? Meca e Bakka. E por sorte, em termos de tajwid, tem o mesmo makhraj. Ma-ba, lábios. Meca, Bakka. Então você dizer eu vou a Bakka é a mesma coisa dizer eu vou a Meca. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou os dois nomes no Alcorão. Lalladhi bi Bakka, a primeira casa que Allah subhanahu wa ta'ala mandou construir para fins de adoração é aquela que está em Meca. Nós temos 3 casas sagradas nesta terra. Estamos a falar das 3 maiores mesquitas. A de Meca, a de Jerusalém e a de Medina. A primeira que Allah mandou construir é aquela de Meca. Depois vem a de Jerusalém, a Palestina, ali, Baitul Maqdis. Os historiadores muçulmanos dizem que entre a Kaaba e aquela casa da Palestina, de Jerusalém, passaram a construção, né? Passaram 40 anos. Mas isso não é coisa que chama muita atenção. O que interessa saber é que a primeira casa que Allah subhanahu wa ta'ala mandou construir para fins de adoração é aquela que está em Meca, a Kaaba, aquele santuário. E aqui os teólogos muçulmanos, os que conhecem bem esta matéria, dizem que Allah subhanahu wa ta'ala simplesmente mandou a Abraão fazer a reconstrução. Aquela casa já existia desde que Allah subhanahu wa ta'ala criou os céus da terra. Ou seja, os anjos faziam peregrinação ali. Todos os profetas, antes de Abraão, já faziam peregrinação ali. E os que dizem isso buscam a prova a partir do Corão. A passagem do Surah Al-Baqarah, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ. Allah diz وَإِذْ يَرْفَعُ. Ibrahim com seu filho Ismael simplesmente elevaram o alicerce da casa. Como quem diz, a demarcação já existia. Essa é a prova dos que dizem que o Kaaba já existia. Existem teólogos que dizem não. Quem construiu pela primeira vez é Ibrahim com esta ordem. E nós, seguidores, onde é que ficamos? Não há problema nenhum. Há problema dizer que foi construído e depois destruiu-se. Haverá problema se for o Ibrahim o primeiro a construir? É motivo para você se abalar aqui? Que interessa, a casa está ali e é a primeira que Allah instituiu como lugar de adoração. Isso é que deve ficar consigo. A primeira casa que Allah mandou construir para fins de adoração é aquela. Quem foi o primeiro a construir? Como é que foi? Não aqueça a cabeça. Você não ganha nada com isso, nem perde. Mas você ganha se crer que aquela é a primeira casa, e se você puder um dia viajar para ali, mashallah. Há pessoas que gastam um tempo, não, foi Adão, não, foram os anjos. Ok, Adão não existiu? Existiu. Anjos não existem? Ibrahim não existiu? E qual é o problema que você tem com esses 3? A Nabi alayhi salatu wassalam disse: eu garanto uma casa, uma residência no pátio do paraíso, garanto uma casa. Tipo, não há dúvidas, você terá uma casa no pátio do paraíso com uma condição: se você deixar de discutir esses assuntos que
Assuntos que você não ganha nem perde e já aconteceram e você não estava lá, a informação não é suficiente para você ter certeza, deixa de discutir isso, você terá uma casa no pátio do paraíso. A Nabi alayhi salatu wassalam. Não gastem o vosso tempo a discutir assuntos que já aconteceram, só que falta você ter a certeza como aconteceram. Liman taraka al-mira. Só para concluir o hadith. E a Nabi alayhi salatu wassalam garante uma casa no meio do paraíso para quem deixar de mentir, mesmo em conversas de brincadeira. Assuntos assim de joke, né? Não minta, você terá uma casa no paraíso, no meio do paraíso. Aquele que deixa de discutir, terá no pátio, você terá no meio. E a coisa vai mais. A Nabi alayhi salatu wassalam garante uma casa no topo do paraíso para quem melhorar o seu comportamento. E para você ter um bom comportamento, começa dali do pátio. Não gaste seu tempo a discutir. Tudo bem. Então, Ibrahim alayhi salatu wassalam traz esta nova missão. E ele diz que esta missão não é só minha, você está lá. Estamos aqui a falar de duas pessoas. Na sua cabeça, quem é o pedreiro, quem é o mestre e quem é o servente? Servente é Ismael, porque é filho, né? Porque é pequeno, né? Essa maneira de pensar não é correta. Essa maneira de pensar não é correta. Quer dizer, para a pessoa ser líder, é preciso ter idade avançada. Se for assim, aqui você vai reprovar. A Nabi alayhi salatu wassalam diz: Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Quem lidera as pessoas no salat, por exemplo, é aquele que mais entende o livro de Allah, o que mais memorizou o Alcorão, o que mais sabe ler o Alcorão. Depois vem A'lamuhum bis sunnah, aquele que entende a tradição do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Depois vem Aqdamuhum hijra, o primeiro a emigrar, neste caso, o primeiro a ser muçulmano. Depois é que vem Akbaruhum sinna, o mais velho. E você está a colocar o mais velho. Quer dizer, onde se trata de liderar o salat, nós temos, vamos supor que temos 5 hufad do Coran, 5 pessoas que memorizam o Coran. Queremos escolher imam. Os 5 sabem ler muito bem. Os 5 entendem muito bem a sunnah. Agora vamos cair aonde? O primeiro a ser muçulmano, dentre os 5. Esse é que vai ser imam. Se todos entraram no Islã ao mesmo tempo, agora é que vamos buscar o mais velho dentre eles. Esse será o imam. O critério é esse. Então, aqui, olhando para a profecia, Ibrahim é profeta, Ismael é profeta. Quem vai ser o imam? Ibrahim, porque junta a profecia e a idade. Então, o mestre, sem dúvidas, é Ibrahim, é o pedreiro. Ismael é o servente. Onde é que eram buscadas as pedras? Porque a Kaaba, desde o princípio, foi construída com pedras. As pedras eram tiradas das montanhas próximas. Sabem que Kaaba está no meio de montanhas. Agora que é cidade, já não existem essas montanhas. Algumas já foram destruídas, algumas já foram sanadas, assim, outras fizeram túneis. Você chega ali, a construção são prédios em redor da Kaaba. Antigamente eram só montanhas. Aquela casa está no meio e a baixa superfície. Toda a água que saía das montanhas depois de chover caía para aquela casa. Então começa a construção. Construiu a casa. Não se esqueçam que Ismael já tinha gente ali perto. Como é que se chamavam as pessoas que viviam ali com Ismael? Jurhum, o povo árabe puro, os donos da língua árabe, com quem Ismael aprendeu a língua árabe. Então as pessoas estão a assistir, mas é engraçado que neste dia ninguém faz nada sozinho. Você acha que
Ibrahim e seu filho construíram a casa até acabar e as pessoas não ajudaram. Acha que é isso? Só que numa atividade existem, digamos, personalidades ou existem personagens principais. Aqui Allah fala de Ibrahim e Ismail, mas as pessoas ajudaram. As pessoas ajudaram. Havia motivo para elas ajudarem. Lembrem-se que Ismail casa com a filha do rei ou do líder daquela população. Não tem como deixar seu cunhado, seu genro trabalhar sozinho, você só a ver. Não tem como. Entende-se que as pessoas ajudaram, mas aqui a missão era destes dois. Construiu-se a casa. Depois aparece outra missão. Ibrahim a.s. recebe ordem de Allah para chamar as pessoas para virem peregrinar ali. Aquela casa foi feita para quê? Allah fala no Coran: al-aakifin, al-qaimina, al-aakifina, al-ruka'i sujud, at-ta'ifin, pessoas que vêm fazer tawaf, circundar, é um ato de adoração, pessoas que vêm fazer salat e principalmente pessoas que vêm peregrinar, uma maneira de engrandecer aquela casa, por ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então a primeira peregrinação, como é que aconteceu? Allah diz no Coran que ele falou com Ibrahim: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Chame as pessoas para visitarem esta casa, peregrinarem a esta casa. Chame. Quando se diz chame as pessoas, naquele tempo as pessoas só existiam em Meca. Este chamamento é para toda a humanidade. Você só grite: Ya ayyuhan nas, Allah vos chama para visitar a casa dele. Ya ayyuhan nas, ali. Espiritualmente, este chamamento chegou em todos os cantos deste globo terrestre. Se você tiver a sorte de ir ao Hajj, é porque você ouviu esse chamamento, mas você não percebeu que estava a ser chamado. Não vai ao Hajj quem não ouviu a voz de Ibrahim. Por isso encontramos pessoas com muitas condições materiais, com muito dinheiro, não conseguem ir peregrinar. Sendo muçulmanas, não ouviram esse chamamento. Quem ouviu, mesmo pobre, há de ir. Quem ouviu esse chamamento, de qualquer jeito, há de ir. Eu não sei como é que você há de ir, vai arranjar problema, depois o governo vai achar que não dá para aprender aqui em Moçambique, depois lançam-lhe lá, não sei. Qualquer coisa vai acontecer para você fazer o Hajj. Então fique tranquilo e simplesmente faça dua. Se você ouviu esse chamamento, você há de ir. Por que estou a dizer isso? Alguém pode dizer: mas isso tem provas. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ. Grite, chame as pessoas. Pare no meio das pessoas e chame. As pessoas aqui representam o quê? A humanidade. Quando você chamar as pessoas, يَأْتُوكَ رِجَالًا, algumas virão a pé. As que ouvirem de perto, vamos falar dos jurhumos e as pessoas mais próximas daquela casa, virão a pé. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, outras virão transportando-se. Estamos a falar de meios de transporte. A palavra dhamir representa tudo aquilo que envolve as pessoas dentro de si. O navio envolve pessoas, o carro, o avião, o comboio, o trem, né? Allah está a dizer que você só chama, as pessoas virão. Cada um conforme suas condições e o meio de transporte que lhe for conveniente. Agora a pergunta é: esses que saem de longe ouviram Ibrahim quando ele gritou? Naquele dia, quando ele disse: Ayyuhan nas, gente, vem. Quem ouviu são aqueles que estavam perto. E estes que estão longe, como é que ouviram?
É que com o tempo as pessoas começaram a estudar o Islã, então aprenderam que tem que ir ao Hajj. Ok. E este que não consegue ir, não ouviu? Esse aprendizado não chegou até ele. Aqui tem um assunto espiritual. Todo aquele que ouviu o chamamento de Ibrahim há de ir. E quem não for, não ouviu. Irá ao Hajj quem ouviu a voz de Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Condições ou não, você há de ir. E eu gostaria um pouco de contar a história de um irmão de Nacala, acho que já contei numa das aulas, mas nunca é demais. Um irmão de Nacala ficou doente. Foi levado ao hospital e os médicos disseram que não, isto aqui só é Nampula. Trouxeram-lhe aqui em Nampula. Os médicos, não, só Maputo. E levaram a Maputo. Maputo começou a tratar, será para a senhora. Esta doença exige que você esteja aqui por 3 meses. Se você acha que voltando a Nacala há de poder vir de novo, pode ir, mas nós aconselhamos que você arranje um familiar aqui no Maputo até que o tratamento chegue ao fim. Ele disse, não tenho nenhum familiar, mas eu vou ficar, tenho meus familiares muçulmanos. Então, foi apresentar-se numa mesquita. Irmãos, eu sou de Nacala, estou nessa situação. Então, acolheram-lhe, disseram, tudo bem, mas tem uma condição. Tem que fazer adhan para os salates. Nós também precisamos de um muadhin. Ele disse, adhan não é problema para mim, eu sei fazer adhan. Ficou ali 3 meses a fazer adhan. Quando faltava uma semana para a última consulta, apareceram alguns irmãos muçulmanos da Arábia Saudita, estavam a dividir envelopes ali na mesquita, e no envelope não havia dinheiro, haviam bilhetes de Hajj. E ele foi uma das pessoas que teve a sorte de receber aquele envelope. Haviam vários envelopes. Em alguns tinha o bilhete de Hajj, outros vinham vazios, tipo, era um sorteio. Ele teve a sorte de receber aquilo. O que é isto? O senhor está contemplado. Mas o que é que se passa? Hajj. Se eu estou doente a fazer tratamento, a gente não quer saber de nada. Está doente, não está, vai morrer lá, não vai morrer. Foi assim que fomos instruídos lá. Seja qual for a situação da pessoa que receber isso, tragam aqui. Agora, senhor, não tem como. Você pensa que ele foi à consulta? Você iria? Abandonou a consulta. Foi ao Hajj. Fez o Hajj, voltou saudável. Aquela doença era maneira só para ele chegar ali e ir a Maca. Está a ver como é que Allah faz? Este ouviu o chamamento de Ibrahim, alayhi salatu wassalam, e tinha que ir. Por isso, quando Allah decreta uma coisa, não se preocupe, sabe? Nós muçulmanos devíamos viver tranquilos. Essa coisa de se preocupar com o futuro não é coisa de muçulmano, desculpa lá. Você faz a sua obrigação do presente. A sua obrigação agora qual é? Para Hajj. Pedir a Allah. Allahumma arzuqni al-Hajj. Oh Allah, faça com que eu peregrine naquela casa. Essa é a sua obrigação. Não emagreça aí. Essa coisa de futuro não está nas suas mãos, meu irmão. Não está. Você é simplesmente uma criatura aqui a andar de um lado para o outro. Ande e peça a Allah. Estamos a falar dessas histórias. Eu gosto de acrescentar outras histórias verídicas, mas que também são benéficas. Sabe o que aconteceu comigo? Não estou a falar de mim, mas sou obrigado a falar de mim. Está claro, não? Não estou a fazer publicidade da minha pessoa, mas aguentem. Sabe o que aconteceu comigo para ir ao Hajj? Naquela semana que eu recebi a chamada do Hajj, é engraçado, parece brincadeira. Era daquelas semanas que o jejum é obrigatório antes de Ramadã, entende, né? Aí alguém me liga, um amigo, diz, Sheikh, preparará passaporte, vamos ao Hajj juntos. Eu já tenho o passaporte preparado, essas coisas não é para atrasar, você só prepara-se e espera. Eu já tinha preparado, eu disse, tudo bem, eu não disse que vou preparar, eu disse, tudo bem, mas eu sabia que já tinha. Passaram 2, 3 semanas, depois daquela chamada, chamou-me de novo, disse, assalamu alaikum, desculpa lá, não vai dar, é que meus negócios caíram. Alhamdulillah, quando eu ouvi aquilo, não fiquei abalado,
Quer dizer, quando Allah determina as coisas, já não tem como. Não fiquei abalado, eu simplesmente disse, o que tinha que ser, é isso. Não se preocupe, a próxima vez que se você tiver condições, vamos ir. Tá bem, Jazakallah khaira pela compreensão. Acabou de desligar, entrou outra chamada de um outro irmão. Estás aonde? Acho que estava aqui mesmo na mesquita, talvez. Estava lá em cima. Sim, eu estava com o chefe aí, eu estava com ele. Estava lá em cima. Estou a pedir para vir aqui na mesquita Fátima. Era quase para Asr. Corri para lá. Disse, chefe, tem passaporte? Eu disse, tenho. Do tipo, essa é a pergunta que se faça. Disse, estão a pedir me trazer. Ele não sabia que o passaporte estava comigo. Eu disse, para buscar? Disse, não, está aqui. Eu entreguei. Anda preparado, você é preparadíssimo. Entreguei o passaporte. Depois vou lhe ligar. Eu não estou a perceber o que é que se passa aqui, mas deixa lá. Passou uma semana, ele disse que seu passaporte está no Maputo e seu bilhete de Hajj já está confirmado. Arranja maneira só de sair de Nampula para Maputo. Eu disse, mesmo a pé eu vou. Mesmo a pé eu vou. Posso morrer aí em Muxungue, mas eu vou. Alhamdulillah, arranjei maneiras de conseguir viajar a Maputo. Porque o que interessa é você perceber o que aconteceu entre essas duas pessoas. Pessoas que não se conhecem. Allah escolheu uma que ele queria. Eu fui ao Hajj e voltei. Tudo bem. Isso foi em 2017. Hoje estamos em 2021. Em 2019, liguei para aquele irmão que pagou o Hajj. Assalamu alaikum, tudo bem, mashallah. Eu disse que há coisas que a gente não esquece, né? Jazakallahu khaira por aquela mão que você deu. Ele disse, que mão? Eu disse, mas o senhor não se lembra que pagou o Hajj? Jurou em nome de Allah 3 vezes. Disse, Wallah, eu não me lembro ter pago algo. Está de brincadeira. Se não juro em nome de Allah, não vou invalidar a minha fé com um juramento falso. Eu não me lembro ter pago Hajj a alguém. Está a ver como é que Allah fechou os olhos daquele senhor e me chamou sem me conhecer? Eu tinha que ir lá, mas Allah tinha que escolher qualquer um. Aquele senhor até hoje, quando me encontro com ele, disse, não estou a brincar. Tipo, não há vergonha nenhuma, não há nenhum problema em termos de fé. Ele lembrar-se daquilo que fez. Mas ele jura em nome dela, diz que eu não me lembro. Não paguei Hajj para ninguém. Eu entendi que pagou, não pagou, mas eu já fui. Alhamdulillah. Eu estava a contar essa história porque, atenção, eu sei que todos vocês estão a viver com essa preocupação de Hajj. Eu não conheço muçulmano algum que não tenha essa preocupação de... Se existe esse muçulmano é estranho, desculpa lá. Deve ser um muçulmano proveniente do Marte. Mas daqui da terra, todo muçulmano tem essa vontade de... Então, com essa vontade, só faz doar. Se você ouviu o chamamento de Ibrahim, você estará lá. Inshallah. Qualquer ano. Mesmo com essas dificuldades, sabem que este ano já está a se anunciar aí que o Hajj será só para árabes, daquela zona ali. Não tem como uma pessoa sair do outro continente para lá, por causa dessa coisa de pandemia. Mas não é nada disso aí. Quando Allah quer, você há de ir lá, não sendo árabe. Este ano ou qualquer outro ano. Só continua a fazer o Hajj e, aliás, continua a fazer o dua e mostre a Allah essa vontade, que você quer estar lá. Então, Ibrahim a.s. chamou as pessoas para o Hajj. Naquele tempo, quem foi para lá? Os que estavam mais próximos. E ele ensinou às pessoas os rituais do Hajj. O que é peregrinação? O que é que se faz? Como se faz? Ele ensinou às pessoas. E o filho está a aprender. A saber que Ibrahim não vive em Meca, ele só vem ensinar e vai. Quem fica a fazer as coisas? Quem fica a liderar? É Ismael. O filho está a assistir tudo aquilo. Até que as coisas chegaram a um fim, Ibrahim despediu-se. Filho, sua missão, você não me verá mais. Eu estou a ir,
Estão a imaginar que quando Ibrahim a.s. teve o seu filho, já estava em idade avançada, não é isso? Esse tempo todo o filho já casou, já cresceu, tudo. Então deve estar mesmo nos últimos passos. Despediu-se do filho e foi. Ficou Ismael a liderar aquele povo. Ou seja, as pessoas que viveram de perto a construção do Kaaba, que viveram de perto a primeira peregrinação, adoravam somente a Allah, seguiam os princípios de Abraão, Ibrahim a.s. O filho ficou a liderar o povo, passaram anos, diz-se que Ismael morreu com 137 anos, alguns dizem 130 apenas. O importante é que não fez 140 anos. É normal naquele tempo pessoas viver esse tempo todo, né? Agora, quando você chega a 80, já está off, está no fim. A Nabi a.s. diz: Amaru ummati baina sittina wa sabina wa qalilun man yatajawazu dhalik, ou como a a.s. O povo que me segue, ou seja, este meu povo todo, a sua idade varia entre 60 e 70 anos. E são poucos que vão acima dos 70. São poucos que vão fazer 80. Esses que ouvimos falar aí, que é um velho na China com 120. São restos da antiguidade. O normal para nós é máximo 60, 70. Antigamente não. As pessoas viviam 340, 670, 800. A chupar o sal aqui na terra. A coisa começa lá de Adam. Adam viveu 1000 anos. O máximo era 1000, daí começa a descer a idade. Vocês ouviram bem a história de Adam, né? Allah subhanahu wa ta'ala predestinou esses 1000 anos para ele viver na terra. Lá na vida espiritual, Allah subhanahu wa ta'ala havia mostrado a Adam a sua prole toda a humanidade. Lá, Allah mostrou, esses são os seus filhos. Todos esses são todos seus filhos. Aí do nada Allah subhanahu wa ta'ala dividiu, criou 2 grupos. E por que dividiu? Esses serão do paraíso, esses serão do inferno. Depois foram juntados. E agora como é que fica? Não é preciso conhecer. Estão juntos. Os do inferno não estão aí. Mas cada um há de ir onde é para ir. Aí do nada, um deles começou a brilhar muito. Um de nós. Todos estivemos lá. Você pensa que você não estava? Estivemos lá. Um deles começou a brilhar muito. Aquele que brilhava muito começou tipo a contaminar alguns. Começaram a brilhar alguns, mas aquele primeiro brilhava mais. E ele perguntou: esses que brilham, quem são? Esses serão os profetas e mensageiros. E aquele que brilha mais, esse é um dos seus filhos. O nome dele será Daúd. Está-se a falar do rei Davi. Estava a brilhar muito. E aí Adam ficou muito satisfeito e disse: Ya Rabbi, eu peço que tire 40 anos da minha vida e aumente a vida daquele que está a brilhar muito. Gostei muito dele. Ela disse: tudo bem. Ok, 1000 menos 40, 960. Ok. Adam, estou a contar isso por quê? Por causa da idade de Ismael. Viveu 130 a 137 anos. Esse é um bônus só da história. Aí, Adam desceu. Viva. 960 aparece o anjo da morte. Disse: mano, chegou a hora. Disse: espera aí, mas calma. Como chegou a hora? Se Allah disse que eu ficaria aqui 1000 anos. Disse: então você esqueceu os dos 40 que você deu. Disse: você só deve estar a brincar. Eu tirar meus 40 anos, dar a alguém que já tem seus anos. Como assim? Disse: mas Allah disse que você deu 40. Disse: não, desculpa lá.
Você deu 41 dos seus filhos, até esse dia ele estava brilhando, brilho é com ele. 40 anos são? Então Ismael viveu 130 anos, entre 130 a 137, não fez 140. Quando Ismael morre, havíamos adiantado na aula passada, que com a segunda esposa, teve quantos filhos? 12 filhos. 12 filhos. Desses 12, depois da morte de Ismael, começaram a ter seus filhos também. É assim que a humanidade se multiplica. Começaram a ter. Então saíram 12 tribos. 12 tribos. Dessas 12 tribos, 2 prevaleceram. As outras 10, com o tempo, desapareceram. As tribos que prevaleceram foram as tribos de 2 dos seus filhos. Um chamava-se Nabit, e outro chamava-se Qaidar. Estas 2 tribos, ou seja, estes 2 homens ficaram em Meca a dirigir, a liderar a religião depois de Ismael. Está? Nabit e Qaidar. Aqui vocês vão prestar atenção no segundo nome, Qaidar. Sublinhamos aí Qaidar. A tribo de Qaidar prevaleceu, ficou mais tempo e com o passar das gerações nasceu um senhor chamado Adnan. Adnan, aquele que nós chamamos por Antinani. Antinani. Os portugueses escrevem assim Antinani, nós falamos Antinani, mas a origem é Adnan. Adnan é o avô 21 do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O 21º avô do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Voltando para trás, não é isso? Avô é para trás, é para frente. O 21º avô do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam chama-se Adnan e ele faz parte da descendência de Ismael a partir do seu filho Qaidar. Vamos fazer uma planta aí. Ibrahim, Ismael, Qaidar, Adnan. Entre Adnan e Qaidar passaram gerações. Estamos a tentar fazer uma aproximação. Não estamos a falar de 20, 30 anos, não. Então, deste Adnan vieram gerações, vieram, até que surgiu o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Então, quando na aula passada nós dizíamos que o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam é um árabe puro, proveniente de árabes que nasceram de não árabes, era por aí, porque Ibrahim não era árabe. E teve seu filho Ismael. Ismael não era árabe. O Ismael veio em Meca criança. Cresceu com os árabes, aprendeu a língua árabe, casou com árabes, começaram a nascer árabes. Desses árabes surge o árabe de quem estamos a falar agora, que é o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. O que você aprende aí? Não devia existir aquele orgulho pela terra, de pessoa fosse. No Islã isso não. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila. Vocês eram 2 pessoas, Adam e Hawa. Começaram a se multiplicar e quando o número cresceu, Allah dividiu as pessoas em nações. E as nações dividiu em tribos. Aí a divisão de nações, o que lhe faz entender? Adam é de onde? É de que terra? Pode falar, esteja à vontade. É indiano? É Jamã? Naturalidade de Adam, quem sabe? Onde é que nasceu? Não nasceu. Foi criado. Mas aonde? Em que terra? Atenção, eu não estou a falar... Não me obriga a contar a história de Adam. Não estou a falar
para onde ele desceu quando foi mandado embora lá do paraíso. Não é isso que estou a falar. Ele foi criado onde? Agora, nós proviemos de quem? De Adão. E somos de onde? É simples. A Nabi alayhi salatu wassalam disse: An-nasu min Adam wa Adam min Turab. Adam é da terra, o chão, o pó, o barro. Você pode fazer uma pergunta: onde foi extraído esse barro? Em que continente? Em todos os continentes, porque Allah quis ser justo. Quando Allah decidiu criar Adam, mandou os anjos buscarem a terra de toda a terra, ou seja, o pó juntou-se da praia, todos os continentes juntaram-se, que é para você não se orgulhar pelo continente. Sabe, Allah subhanahu wa ta'ala dividiu-nos em países e cada país colocou algo importante que não existe em outro país, que é para quando você quiser se orgulhar por isso, lembrar-se daquilo que você não tem e rebaixar-se. Os americanos se fazem, sei lá por quê, porque são americanos. Mas há coisas que não tem lá. Estão na Ásia. Os japoneses, nós somos... E todo mundo vem na África buscar matéria-prima. Sabemos disso. Então podemos ser nós os mais? Não, há coisas que não temos. Não há espaço para se orgulhar, se achar. A partir do momento em que o nosso pai foi tirado da terra, todos somos pó. Então, você que é de Nampula, é nampulense puro, não desprezo os que vieram de muito longe, porque o seu avô, sei lá, número 21 ou 17, também não era daqui. Islã é uma coisa simples, não há espaço para você se orgulhar. Não há. Tudo bem. Adnan começa a ter seus filhos. Mas é uma coisa muito importante, antes que a gente chegue muito longe. Muito importante. Essas gerações todas estavam orientadas. Nenhum deles adorou uma outra coisa além de Allah. Tinha o ensinamento de Ibrahim, puro, autêntico. Todos estavam no Tawhid. Como é que esses árabes começam a se desviar? Onde é que aparece o primeiro extravio de as pessoas começarem a adorar pedras, ídolos, estátuas, sei lá o quê? Com o andar do tempo, depois de Adnan, essas gerações que apareceram, surgiu um homem, sublinha este nome, é muito importante esse nome, assim como é importante conhecer o Shaitan, Firaun, Haman, Abu Lahab. Importante não pela pessoa, mas é muito bom saber que quem estragou as coisas é fulano, não é? Sim. Quem extraviou os árabes pela primeira vez? Porque os árabes não eram os únicos extraviados. Mas, até onde sabemos, já que Ibrahim estabeleceu a casa de Allah ali e não havia politeísmo, não havia razão de os árabes estarem extraviados. O extravio se encontrava noutras terras não árabes. Tal como veremos, inshallah. Onde é que surge o primeiro desvio? Surgiu um homem, nasceu um homem no meio dos árabes chamado Amru ibn Luhay. Amru bin Luhay. A-M-R-U-L-U-H-A-2-Y-I. A minha maneira, né? Amru ibn Luhay. Este homem tinha inclinações religiosas, ou seja, entendia um pouco de din. Que din? O din de Ibrahim. Está? Entendia. Era filho de nobres, era pessoa conhecida, tinha alguma influência. As pessoas gostavam dele. Este senhor viaja para a Síria. E encontra lá pessoas que adoravam estátuas, ídolos. Está claro, né? E ele simplesmente gostou e achou certo. Gostou e achou certo que aquilo merecia adoração.
As pessoas veneravam estátuas. Disse, essa coisa é boa para levar à terra. Pegou lá um ídolo grande, uma estátua big mesmo, que quando eu falo inglês vocês gostam de rir por quê? Tipo, não posso falar? I can't speak it, só eu posso falar. Yeah também em inglês, né? Sim, ele pegou um ídolo grande, transportou da Síria para Meca. É o trabalho que ele tinha. E colocou dentro do Kaaba. Este ídolo chamado por Hubal. Vamos lá caracterizar como é que ele era. Era grande e era feito de umas pedras preciosas. Digamos, um tipo de minério, eu não me lembro agora do nome em português, um tipo de minério, as pessoas usam para adornos, embelezar. Em português chama-se ágata. É um tipo de pedra, um minério, mas de valor. Então, o Hubal era feito disso. Só que quando ele trouxe da Síria para Meca, não tinha um braço, era um ídolo sem um braço. Os quraishitas daquele tempo, os árabes, construíram um braço para aquele ídolo. E o braço era de ouro. E ele convidou pessoas. Meu povo, vocês sabem que eu entendo de religião. Eu já trouxe uma nova versão aqui. Então peço que... E as pessoas aceitaram, começaram a adorar. Os árabes das terras próximas também pegaram a mesma ideia. Cada zona ele já tinha um ídolo. E quando acrescentaram mais 3, tínhamos o Hubal, que ele trouxe da Síria. Tinha ali, na Arábia, estamos a falar da Arábia toda, tinha outro ídolo mais grande chamado Uzza, tinha outro chamado Manat e tinha outro chamado Allat. Estes 3 ídolos, que eram os maiores ídolos na terra dos árabes, além do Hubal que estava dentro do Kaaba, eram adorados por todos os árabes. Estes 3, ouçam bem os nomes, até vêm mencionados no Alcorão. Allah diz no Surat An-Najm: "Afara'aytum al-Lata wal-Uzza wa Manata ath-Thalithata al-Ukhra, alakum adh-Dhakar wa lahu al-Untha, tilka idhan qismatun dhiza." Allah subhanahu wa ta'ala diz: vocês não refletem, não conseguem ver que esse Lat, esse Uzza, Manat são pedras. Vocês adoram pedras. Destes 3, a sua denominação saiu dos nomes de Allah. Al-Uzza tiraram do Aziz. Manat tiraram do Mannan. Allat tiraram do Allah. Então chamavam estes ídolos com nomes parecidos, ou seja, extraídos dos nomes de Allah. O que significa que conheciam Allah através da religião de Ibrahim. Então temos 4 ídolos principais. Um dentro do Kaaba, que era o Hubal, trazido por Amr bin Luhay da Síria, e tínhamos esses 3. Além destes 3, cada tribo começou a procurar o seu ídolo. Além das tribos, cada pessoa começou a ter o seu ídolo. Só em redor da Kaaba, ali haviam 360 ídolos. Significa que a religião de Ibrahim já está adulterada, já não há monoteísmo. Levou tempo, claro, mas as coisas se estragaram até esse ponto. Há um homem que viveu no tempo do profeta Muhammad a.s., mas ele não chegou de encontrar-se com o profeta, não chegou de ver, tornou-se muçulmano depois. Ele conta-nos uma passagem, só para nos mostrar até que ponto os árabes estavam perdidos. Al-Utaridi, ele diz assim: nós estivemos tão extraviados que a nossa cabeça já não via nada. Ele diz, às vezes preparavam um bolo de mechoeira ou qualquer produto assim,
como é que chama a outra? Mapira, não é? Preparava um bolo e faziam um ídolo de bolo. Começavam a adorar, invocar. Ajuda, minha vida não está bem. O bolo que ele fez. E com o tempo, quando ficassem com fome, comiam aquele ídolo. Quer dizer, você não tem medo de apanhar umas dores de barriga por ter comido um Deus? Coisas incríveis. Estamos a falar do primeiro homem que desviou os árabes. O nome é Amr ibn Luhay. Dizem que, estou a dizer dizem que, é o que está escrito neste livro. Eu já vos disse que o que vou falar aqui, estou a tirar deste livro. Este Amr ibn Luhay tinha um companheiro jinni. Tinha um jinni que lhe dava informações. O que acontece aí com os curandeiros? Sabemos que todo ser humano tem um jinni dentro de si. Não é deste que estamos a falar. Ele tinha um jinni à parte que lhe induzia a desviar as pessoas. Este jinni veio lhe dizer, no sonho, que a ideia de você trazer o Hubal para Meca foi magnífica. Foi a melhor coisa que você fez na vida. Mas ainda é cedo. Tem mais coisas por fazer. Porque ele disse, eu posso lhe mostrar onde é que foram enterrados aqueles ídolos do tempo do profeta Noé. Eu sei onde estão. Aí, halas. Acham estranho? Há quem não conhece esses ídolos. Estão mencionados no Surat Nuh. وَقَالُوا وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ Depois, وَدَّ وَلَا سُوَعًا وَيَغُوثَ يَعُوقَ نَصْرًا. Estes eram os ídolos que o profeta Noé, no seu tempo, na antiguidade, encontrou seu povo a adorá-los. E aqui é necessário que a gente volte a esse tempo, antes que levemos adiante essa história do jinni que quer lhe mostrar onde se encontram enterrados. Quando Adão veio para a terra, não trouxe nenhuma instrução, porque ele sabia que quem merece adoração é Allah. A única recomendação que ele trouxe é aquela que encontramos no Alcorão. Quem pode me ajudar? Na história de Adão, quando ele estava a descer, o que Allah disse para ele? إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Era a única orientação que ele trouxe de Allah. Adão e sua esposa vão passar a viver na terra. Informa os seus filhos que sempre que vier a orientação da minha parte, aquele que seguir a minha orientação não viverá com medo nem tristeza, no dunya e no akhira. Então Adão vivia a dizer aos seus filhos que a qualquer momento que Allah trouxer a sua orientação, sigam. As pessoas estavam orientadas, não havia desvio. Mas o Shaitan, desde essa data, estava a preparar o seu plano estratégico a longo prazo. Estava a pensar como desviar a descendência de Adão. Porque Adão já não tinha como desviar. Sabem, quando você é inteligente, a pessoa lhe engana uma vez, a segunda está? O Adão já vinha com atenção desde lá, porque o homem mentiu lá, dizer, come lá desta fruta, é que quem come não morre. E Adão gostou daquela coisa de não morrer, comeu e a coisa caiu mal. Então já vinha com lição. O Shaitan não tinha como aldrabar Adão de novo. Começou a fazer o plano de como desviar os filhos de Adão, conforme o prometido lá. O Shaitan prometeu lá, que vou desviar os filhos deste. A ele não tinha como, porque sabia que já me conhece. Aí o Adão passa a viver com seus filhos, as gerações passam, quando ele morre, os filhos ficam com aquela informação que a qualquer momento nós vamos receber orientação de Allah subhanahu wa ta'ala.
Viviam assim. Então, nesse tempo, antes de Noé nascer, existiam 5 pessoas santas, pessoas idôneas, exemplares na comunidade, que viviam na mesma terra, mas em bairros diferentes. Eram tão confiadas pela população que qualquer coisa, a consulta era com eles. Eram pessoas religiosas, temiam Allah subhanahu wa ta'ala. E estes morreram. Se estes morreram, aquela geração também passou. Veio outra geração que não viveu de perto a realidade destas 5 pessoas. E aí o Shaitã começou a atuar. Disse, com estes vai dar certo. Começou a aparecer nos seus sonhos, nas suas imaginações, porque o Shaitã é assim. O Shaitã entra na sua cabeça, você pensa que está a pensar por conta própria, quando são ideias satânicas. Como é que nós safamos? Como é que nós descobrimos que isto que estou a pensar não é meu, é de Satã? Quando o que você pensa é contra o Corão e a Sunna, é saber que você não está a pensar, você está a receber ideias satânicas. A importância de estudar a religião é essa. Quando você começa a pensar coisas que você sabe que isto é proibido no Corão e na Sunna, tenha certeza que você não está você só. Alguém está aí a lançar as ideias. Então ele começou a trazer essas ideias. O Alcorão confirma isso, que os demônios inspiram as pessoas desviadas. Começou a trazer essas ideias, sabe? A vida não está bem, mas sabem por quê? É que vocês abandonaram a tradição dos vossos antepassados. Quer dizer, uma pequena seca, alguém fica sem dinheiro, a vida começa a bater na nuca e você pensa que não, fiz alguma coisa errada a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando o próprio Allah subhanahu wa ta'ala prometeu, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ aquela área. Allah não prometeu isso? Que de vez em quando eu vou vos testar. Então qualquer teste você pensa que Allah me amaldiçoou ou tem muitos pecados. Não é assim. O Shaitã aproveita aí. Ele veio para aquela geração e disse, vocês não vivem bem, estão a sofrer, porque vocês deixaram, abandonaram a tradição dos vossos antepassados. Ia para uma pessoa, lançava essas ideias, para outra, até que as pessoas começaram a pensar a mesma coisa. E naquelas sentadas nossas aí na praça, nas nossas assembleias, né? Começa a aparecer uma ideia de uma pessoa para outra. Mas esta vida não está bem para outros. Às tantas essa coisa, nós deixamos os nossos velhotes. Mas eu acho que é isso mesmo. Está a ver como é que é Shaitã? Foi buscar a cada um no seu sonho e uniu a todos numa sentada e a ideia começa a vir de cada lado. Uma assembleia logo, mas o que devemos fazer? Vamos lá pensar. Foram pensar. Numa outra noite o Shaitã veio. Disse, sabe, a saída disso aí é que aqui nós temos 5 pessoas. Que vocês não conversam com velhos, nem procuram saber. Essas coisas deviam saber. Haviam 5 pessoas aqui a quem as pessoas recorriam. Qualquer coisa iam ter com eles. Veja, as pessoas daquele tempo iam fazer consultas normais, de dúvidas normais. O Shaitã disse, recorriam a eles nas aflições. Mas quem são essas pessoas? Nos sonhos. Até que acabou mencionando o nome dessas 5 pessoas. Um chamava-se Wadda, outro Su'a, outro chamava-se Yaghutha, outro Ya'uqa e outro Nasr. Eram pessoas santas, benfeitoras, não estavam desviadas. Ok, surge uma dúvida. Agora vamos fazer o quê? Para nós passarmos a respeitar, a nos lembrarmos deles. O quê? O Shaitã disse, é só erguer uma estátua em memória deles. Cada um onde vivia, construam alguma coisa. Sempre que você passa ali, vai lembrar-se dele. O problema é que vocês esquecem-se dos mais velhos. O Shaitã não disse, façam ídolo para adorar. Ele disse para lembrar-se, para não se esquecerem deles. O povo foi construir uma estátua na casa de cada um. Aquela geração que construiu as estátuas passou, ninguém se inclinou ali, ninguém se prostrou, ninguém adorou aquilo. Aquela geração passou. Veio outra que não sabe como surgiram as estátuas. O Shaitã, como é mais velho e não morre agora,
veio ter com os mais putos. Disse: putos, vocês estão a rauar por quê? Entendem, né? Estão a sofrer por quê? Vocês acham que essas estátuas surgiram de onde? Vossos pais adoravam isto e a vida estava bem. Os putos foram em massa. Esta geração que adorou os ídolos, que foi encontrada, ou foi nesta geração em que nasceu o profeta Noé, e recebeu a tal orientação de Allah. Podem ler Surat Nuh. Qala ya qawmi inni lakum. Como é que é? Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an yatiyahum. Em frente diz o quê? Isso mesmo. Ele disse: meu povo, eu vim vos chamar atenção. Isto aqui é errado, isto leva ao inferno. Temam Allah, sigam a mim. O que é que você acha que esta geração ia responder? Você está maluco, né? Quer dizer, foi fumar aí, depois vem nos enganar. Nossos pais fizeram este trabalho, estavam a viver bem. E você, que é da nossa geração, vai nos tirar disto. Vai lá passear. A gente não deixa de... É quando vê este versículo: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Entre eles reuniram-se, diziam: Ya Jama, nós não vamos deixar os nossos deuses, principalmente Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uqa, não vamos deixar. Você que acha que deve adorar só Allah, nós achamos que devemos pedir estes e estes vão pedir a Allah a nosso favor. Assim como na vida real eles faziam, ouvimos assim, que estas pessoas existiram e pediam a Allah. O povo nas suas aflições ia ter com eles. Então nós que não vivemos com eles, usamos as imagens, as figuras deles. Não estamos errados. Você continua a adorar Allah e nós adoramos Allah por intermédio destes. Noé disse: Adjamá, vocês estão perdidos. Aconteceu o que aconteceu. Quantas pessoas acreditaram em Noé? 83 durante 950 anos. Só para ver como é que essa ideia se enraizou no coração das pessoas. Viveu 950 anos. Esses 950 anos de trabalho não é a idade normal de Noé. Allah disse: falabitha fihim, a fazer o dawa. Pode ser que ele viveu uns 980 ou 900, sei lá, Allah sabe mais. Esse trabalho de pregar no meio do povo durante 950 anos, e você só conseguir resgatar 83 pessoas. Já imaginou a renitência desse povo? A descrença, até onde chegava? E quando ele disse: Rabbi, eu já estou no fim. Inni maghlubun fantasir. Esse povo vai me vencer, então me ajude. E vem aquele dua que está lá, vocês sabem, no Surat Nuh. E apareceu o dilúvio, destruiu todos os politeístas. E na destruição dos politeístas, a água levou os ídolos. A água levou os ídolos. E são esses ídolos que este Jinni dizia que eu sei onde estão. Eu vou lhe mostrar. Dizia a quem? A Amr bin Luhay. E que tal terminarmos aí? Olhando para a hora que já são 10 horas. Então terminamos aqui na conversa entre o Jinni e Amr bin Luhay. O Jinni que promete mostrar onde que se encontram os ídolos do tempo de Noé. Uma boa parada, né? Jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون